Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos aqui nessa live de hoje para trazer ao coração dos irmãos. Pai Santo, Todo-Poderoso, Santo, digo. Glória a Deus. Para trazer ao coração dos irmãos um tema que diz: Deus salva o católico. O que você acha, evangelista Roberto? O que você acha? Deus salva o católico? Na sua opinião, biblicamente falando. A paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, pastor Silvério. Sim, né, meus irmãos? Deus salva o católico. Com certeza. Deus, ele enviou o seu Filho nessa terra para todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a salvação, né, tenha a vida eterna. Então, Deus, ele quer salvar o católico, né, pastor? Verdade. Você que está entrando aí, meus irmãos, que vai entrar nesta live aí, compartilhe essa live aí em nome de Jesus, para que ela possa chegar em mais pessoas, né? Porque é a palavra de Deus, meus irmãos. Nós estamos aqui trazendo uma palavra da parte de Deus para você. Seja um evangelista, compartilhe essa live aí. Faz aquilo que o Senhor Jesus ele deixou. Deus salva o católico, o tema, né? Deus salva o católico. Você que está assistindo aí, comente aí. Deus salva o católico. Hoje vamos deixar aqui para os irmãos aqui a palavra de Deus. Né? O evangelista vai estar lendo um texto aqui para nós iniciar. E com certeza, Deus salva sim o católico. Deus salva o católico porque Deus, ele não salva uma religião. Ele salva pessoas. Então Deus salva o evangélico, Deus salva o católico, Deus salva o espírita, Deus salva o kardecista, Deus salva o budista, até o ateu, Deus salva. Porque diz o texto em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Deus não amou apenas o católico, Deus não amou apenas o ateu, Deus amou todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Agora, se você perguntar, o católico é salvo? Aí temos que entrar no texto bíblico e para a gente estar trazendo à luz da palavra de Deus uma solução, uma visão, uma porta aberta para a salvação. E lembrando que a religião não salva. A igreja evangélica não salva, a igreja católica não salva. Existe uma guerra, né, uma disputa entre as igrejas, mas na verdade a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Em intermédio da palavra dele, da nossa fé, ele salva. Quero passar para o evangelista Roberto, para deixando o texto. Está começando essa live aí, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos estar fazendo uma breve oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, Sim, Pai. meu Deus. Deus Santo, Deus de poder, Aleluia. que Teu nome, Senhor, venha ser glorificado, Glória meu Pai, a Deus. exaltado para todo sempre, meu Deus. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, meu Pai, que o Espírito Santo, ó Deus, vá de encontro, meu Deus, com cada pessoa, meu Pai, que ouvir, Senhor, esta live. Meu Deus. Ó Deus Santo, o Senhor é o Deus onipotente, o Deus onipresente. O Senhor é o Deus que conhece, meu Pai, o nosso coração, ó Deus. A Tua palavra diz que o Senhor sonda, meu Pai, o nosso coração. Pai. O Senhor esquadrinha, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, meu o nosso Deus. deitar, o nosso levantar. Aleluia. Antes mesmo de nós pedirmos, ó Deus, o Senhor já sabe, Pai, a Glória, nossa necessidade. glória, glória. Em Tuas mãos, glória, ó Deus, glória, eu entrego, glória. Senhor, a vida, Pai, de cada pessoa. Aleluia. Que o Espírito Santo, meu Deus, venha tocando, meu Deus. Venha visitando, meu Pai, essa pessoa. Vai jogando por terra, meu Deus, toda aflição, meu Sim, Pai, meu toda Deus. angústia. Vai repreendendo, meu Pai, todo Sim, mal, em meu nome Deus. de Jesus, ó Deus. E aonde esta palavra chegar, meu Deus, que pessoas, ó Pai, venham a ser renovadas. Que pessoas, meu Deus, venham a ser libertas, Pai. Que pessoas venham a ser curadas, meu Deus, porque nós cremos, ó Pai.
Porque a tua palavra diz que para nós, meu Deus, a tua palavra é poder, meu Deus. E nós cremos no poder, meu Pai, que há na tua palavra. Assim eu oro, meu Deus, te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia aí conosco, no Evangelho do Senhor Jesus, seguindo escreveu João. Vamos estar lendo apenas um versículo da palavra de Deus, que se encontra no versículo 11. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim. Aleluia. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Vou estar lendo o 12 também. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós, meus irmãos, sabemos, nós que lemos a palavra do Senhor, conhecemos a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus ele veio para os seus, ou seja, o povo de Israel daquela época, né? Mas aqui a Bíblia está nos dizendo, mas a todos quantos receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo que recebeu o Senhor Jesus, né? Nós estamos falando essa noite, neste tema, Deus salva o católico. O que é uma pessoa católica? Né? A católica é uma religião, né? Se você for observar, Deus ele não vai salvar a religião. Deus, ele quer salvar a pessoa em si. É verdade. Então, nós que somos cristãos, nós não temos uma religião, né? O modo de dizer crente, nós somos cristãos. Por que nós somos cristãos? Porque nós somos seguidores do Senhor Jesus e nós cremos na palavra do Senhor, nós seguimos os mandamentos do Senhor Jesus. Então, aquilo que a Bíblia ela nos ensina, nós andamos de acordo com a palavra, né? Então, aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Romanos 8, se não me falha a memória, diz, né? Então, se você, meu querido, que é católico, se confessar e aceitar o Senhor Jesus, ele vai te salvar, né, pastor? Porque Jesus ele não veio senão para isso, para salvar aquele que estava perdido. Deus ele tem o poder de salvar. E Deus ele é todo poderoso. Ele tem o poder de salvar qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. Porém, essa pessoa tem que andar conforme os mandamentos e as ordenanças do Senhor, né? Para sim chegar à salvação. Diz a palavra que ser fiel até a morte da tirei a coroa da vida. Então, ele salva sim. Ele salva o cachaceiro, salva o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra, salva o homossexual, salva a mulher adúltera, salva essas pessoas, salva tudo, salva mim, salva você. Porém, nós temos que obedecer a palavra dele. Então a pergunta é, Deus salva o católico? Sim, Deus salva o católico. Você, meu irmão católico que está aí, Deus salva você. Deus salva aí a sua casa, a sua família. Sim, desde que não rejeita a palavra de Deus. Ou seja, Deus vai te salvar, você que é irmão católico, Deus te salva. Mas desde quando você não rejeita a palavra de Deus e tendo Jesus como o Senhor, o seu Salvador, não só de palavras, mas de atitude e testemunho. Então, o único nome dado, está aqui no texto também, vamos estar citando depois, o único nome dado nos céus, embaixo dos céus, na terra, que tem o poder de salvar é Jesus, tá bom? Eu já quero aqui tirar alguns ensinamentos que talvez você tenha. Entenda, eu já quero falar que Maria, mãe de Jesus, a mulher de José, é uma excelente mulher. De maneira nenhuma, nós evangélicos, que guardamos e velamos pela palavra de Deus, nunca nós vamos falar um mal de Maria. Maria foi uma excelente mulher, foi a mãe de Jesus.
Maria foi maravilhosa, uma mulher que manteve a santidade. Até quando Jesus nasceu, Maria ainda era virgem, né? E Maria teve mais filhos com José. Maria foi uma excelente mulher, de maneira nenhuma. Esse crente, esse cristão que fala mal de Maria, não conhece Jesus. Maria foi uma excelente mulher, Maria serve de exemplo para muitos hoje. Porém, Maria não tem poder de salvar. Maria não foi dado a ela o poder de salvar, mas sim foi dado a Jesus. Maria, ela morreu, assim como José morreu, assim como Abraão morreu, assim como Eliseu morreu, assim como Moisés morreu e não foi achado o seu corpo, mas assim como todos que nós conhecemos da Bíblia, Pedro, como João, assim como os discípulos de Jesus morreram, Maria também morreu. Então ela não foi dada a ela o poder de salvar, mas somente ao Senhor Jesus. Então, se nós confessar, igual o evangelista citou, se nós confessar o Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, ele vai nos salvar. E ele está assentado, varão, à destra de Deus hoje. Jesus está no céu assentado à destra de Deus. É ele que intercede, é ele que advoga por mim e por você. Então, já quero quebrar esse princípio dos irmãos católicos, que a Bíblia e toda a Bíblia nos revela que é Jesus que salva. Somente Jesus. Então, nós amamos Maria como nossa irmã. Maria é excelente mulher, já falei e falo de novo. Mas a Maria não tem poder de salvar. Maria não foi dada a ela o poder de salvar, somente ao Senhor Jesus. Por isso, nós devemos confessar o Senhor Jesus e obedecer a palavra do Senhor. Jesus falou, se vós estáis de mim e eu em vós, né, pede tudo, será vos dado. Então, Deus salva o católico? A pergunta é essa. Sim, Deus salva o católico. Deus salva os irmãos católicos, independente o que eles professam, a fé ou a profundidade que eles crê. Deus tem o poder de salvar, porém Deus tem algumas regras, tem algumas normas. E, então, assim como eu disse, você pode ser salvo sim? Pode, mas desde que não rejeite a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Então, você, meu irmão católico, você vai ser salvo a partir do momento que você velar pela palavra de Deus. Não é pelos dogmas da igreja ou para as doutrinas da igreja, não. Mas é para a doutrina bíblica, para a palavra de Deus. Então, Deus salva o católico, sim, a partir do momento que o católico, assim como o evangélico, não rejeita a palavra dele e tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus não salva a religião. Aprenda comigo. Você, meu irmão católico, espírita, kardecista, budista, você ateu que não tem religião, que não tem um credo religioso, você espírita, você macumbeiro, feiticeiro, do candomblé, da umbanda. Então, Deus não salva a religião. Deus não salva o evangelho. Deus não salva o evangélico. Deus não salva a igreja evangélica, a igreja Emanuel, a igreja batista, a igreja Assembleia de Deus. Não, Deus salva pessoas. Então, Deus não salva a religião, Deus salva pessoas que reconheceram o estado de pecado, ou estado pecaminoso, e se arrependeram e abandonaram a prática do pecado, e, acima de tudo, confessaram a sua fé em Cristo Jesus, e que tenham temor ao Senhor, e encontraram a misericórdia de Deus. O texto Provérbios, capítulo 16, você tem a Bíblia na sua casa? Compartilha essa live aí. Deus salva o católico. Deus salva os irmãos católicos. Essa live promete, aleluia, mudar a sua vida, a sua história. Então, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, no verso 6. E diz assim: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Olha, meu irmão, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, o pecado, e pelo temor ao Senhor os homens desviam do mal. Então, muitas vezes, meu irmão, não vou falar só do católico, mas também o evangélico. Muitas das vezes, nós, evangélicos, nós não vivemos a palavra de Deus. Então, o católico, ele vai às missas, comunga ali, confessa ao padre, mas, porém, não desvia do mal.
não tem ali o que diz o texto, pela misericórdia e pela verdade. Não existe verdade muitas das vezes. E se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, os homens desviam do mal. Então, para ser salvo, nós temos, primeira coisa, temer a Deus. Se você não teme a Deus, é difícil você desviar do mal. Por que que o evangelista Roberto, ele era católico, né, Roberto? Sim. Eu também era católico. Minha esposa era católica. A minha irmã era católica. Mas nós não desviávamos do mal. Nós não abraçávamos o mal. Ou seja, nós gostávamos do pecado, a iniquidade. O pecado, quando ele é praticado várias vezes, ele se torna iniquidade. Então, nós não desviava do mal. Pelo contrário, nós mergulhava no mal. Né? Nós tínhamos compromisso com as coisas erradas, às vezes ficava com mulheres casadas, mulher fica como casado. Éramos católicos, só que nós não obedecia à verdade. Por quê? Porque nós ainda não conhecia a verdade. A partir do momento que eu tomei posse da verdade, eu entendi o que Deus quer e o que é o Evangelho. E o que é ser salvo? Ser salvo não é conhecer a Bíblia. Ser salvo não é eu ir à igreja. Ser salvo é eu desviar do mal. Ser salvo é eu ter a fé em Cristo Jesus e fazer a vontade do Senhor Jesus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão, a varoa, a mulher, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem seu maior prazer na lei de Deus, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então, quando nós, que éramos católicos na outrora, hoje somos evangélicos, por quê? Porque nós conhecemos a palavra e praticamos a palavra. É difícil você mergulhar e dar abraçada quando o mar está revolto, quando o mar está ao contrário. Então, é mais fácil você procurar na palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus e praticar na minha e na sua vida. Isso nos faz salvo. Deus não salva a religião. Então, esse texto que eu li, também em Provérbios 28, evangelista Alberto, depois eu vou passar para o senhor estar comentando, e vou voltar a ler de novo aqui. Provérbios 28, versículo 13. Você que tem a Bíblia, pega a sua Bíblia, compartilha aí, meus irmãos. Compartilha essa live aí. Deus salva o católico? Sim, Deus salva o católico, mas fica na live para você aprender como você será salvo pela palavra de Deus. Provérbios 28, você pode levar, não? Versículo 13. Provérbios 28, versículo 13. A palavra do Senhor diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso, 14 também. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Tá vendo? Aqueles que tentam cobrir essas versões, esse não prosperará. Então, para você ser salvo, confessa o pecado. Confessa o mal. E abandona a prática. Então, você encontrará misericórdia. E bem-aventurado o homem que todo dia, diariamente, teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair. Então, se eu estou pregando a palavra, você que é católico, talvez está na live aí, vai assistir essa live, talvez você está irado, está nervoso. Quando eu fiz o cartaz ali, dizendo assim, Deus salva o católico, recebi muitas críticas, muitas indiretas, por causa do tema ali abordado. Deus salva o católico. Aí as pessoas já interpretaram como uma afronta. Não, não é uma afronta. Então, você católico, não pode endurecer o coração para a palavra. O que eu estou pregando aqui, que nós estamos pregando, é a palavra. Se você endurecer o coração para essa palavra de Deus, como que você vai para o céu? Então, abre o teu coração para ouvir a palavra do Senhor. Eu não estou aqui para colocar você dentro de uma igreja, pegar o seu dízimo, pegar a sua oferta, tá? Igual os lobos devoradores que quer comer a gordura e quer deixar a ovelha fraca. Não. Estou aqui para levar a palavra. Estamos aqui para dizer para você que para você ser salvo, é necessário você tomar algumas posições na sua vida diante da palavra. Então a salvação não é de qualquer maneira. Não é assim. Então você tem que tomar as rédeas e a direção
da palavra de Deus. É isso que nós estamos falando para vocês aqui. Roberto, você comentar, depois eu vou entrar aqui na idolatria. Então, né, meus irmãos, é um tema que nós estamos abordando, porque é um tema muito importante na vida de qualquer pessoa. Só que, porém, a Bíblia fala de um certo jovem que chega até Jesus e pergunta a ele: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Para herdar a salvação, né? Mas só que Jesus, ele já conhecia o coração daquele jovem. Jesus já sabia que o coração daquele jovem, né, estava voltado para riquezas terrenas, né? Eu vou até falar de um tema hoje aqui, pastor, que aconteceu lá no meu serviço. Uma pessoa chegou para mim e me perguntou assim, a respeito do nosso tema: Deus salva? Eu falei: salva sim, depende de você. Depende, né? Aí ele pegou e falou assim: ó, até hoje eu sei que existe céu e existe inferno. Existe uma vida espiritual? Ele me perguntou, né? Aí eu peguei e falei com ele assim: ó, eu não vou entrar muito no tema com você, que senão você já está me perguntando se Deus salva o católico. Eu já falei que sim, mas assiste a live, né? Então muitos, por exemplo, o católico é uma religião que não conhece a palavra de Deus. Muitos católicos não lêem a Bíblia. Então não tem como você ter a salvação se você não lê a palavra de Deus. Verdade. Né? Porque a Bíblia é muito bem clara em dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a verdade. Por isso que ela não é liberta. Né? Agora, você quer saber a respeito de salvação? Você vai em sua Bíblia, lê 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 10, Apocalipse 22, né? Que fala dos que não herdarão o reino do céu. Nós apenas abordamos um tema: Deus salva, mas depende de mim e de você, né? Eu sou cristão, mas não significa que eu vou ser salvo, né? Mas eu creio na minha salvação, né? Todos nós cremos. Se nós estamos aqui, Varão, não é para criticar o católico, afrontar o católico, não. Nós estamos aqui porque é obrigação da igreja de apresentar a palavra. Então, queridos, nós não podemos fechar os olhos e passar batido, não. Nós queremos que todos vocês que estão aí assistindo vá para o céu. Assim como eu quero ir para o céu, o evangelista quer ir para o céu. Nós estamos aqui não para afrontar você, não para criticar a sua religião, mas para mostrar a luz da palavra. Tá bom? Deus salva o católico, sim, mas não na sua condição. Mas Deus salva na condição dele. Então é necessário, Deus estende as mãos para te pegar. E você tem que querer e aceitar. Tá bom? E é isso aí que nós temos que pregar. Ou seja, quando falamos de católico, logo já vem a ideia, idolatria. Correto? Né, Varão? Com certeza. Tudo, você vai falar sobre católico, tem a ver com idolatria. E às vezes você vai evangelizar um católico, aí você vai evangelizar o católico, vai falando: você não pode adorar imagem, você não pode adorar Maria, não pode. A gente já vai falando um pé de coisa pro católico, e o católico vai começando a ficar irado. Não, o católico ele tem que conhecer primeiro a palavra, até chegar nas imagens. Então, porque ainda, igual o senhor falou, os católicos eles não têm costume de ler Bíblia. A Bíblia do católico é a mesma da minha Bíblia. Eu posso pegar a Bíblia do católico e ler a Bíblia do católico, eu vou pregar na Bíblia do católico, o católico ele vai entender. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela se move, ela é viva. Então, a idolatria, o que é ser idólatra? A idolatria, irmãos, primeira coisa, a idolatria é culto prestado a ídolos. Voltando àquele texto de Mateus capítulo 4, que Jesus falou que o diabo falou para Jesus que tudo aquilo o diabo dava a ele se ele prostrado adorar o diabo. É um tipo de idolatria. O diabo quer que você se prostre diante dele, diante das coisas dele. A idolatria também é amor excessivo e admiração exagerada. Então, católico, irmão católico, você
às vezes pode ser idólatra, mas tem muitos outros também que são idólatras. Tem evangélico que é idólatra. Tem muitos irmãos da igreja evangélica que são idólatras, que adoram, que amam as coisas, que amam ídolos, o futebol. Tem irmãos evangélicos que amam futebol acima de tudo. Tem irmãos evangélicos que deixam de fazer a vontade de Deus, de um culto, de evangelizar alguém, de pregar a palavra de Deus, por causa de um futebol. Isso é idolatria também, querido. O que é ser idólatra? Idolatria é você colocar algo acima de Deus, colocar algo igual a Deus, no mesmo nível. Então Deus é soberano. Deus te criou para você adorar somente a Ele. E não, aleluia, a outras coisas, não a criatura. Então, o católico é idólatra? É idólatra. Sim, mas também tem muitas outras pessoas que são idólatras e estão na igreja evangélica. E não vão para o céu. Não vão para o céu. Vamos citar um homem aqui chamado Valdomiro Santiago. Ele é um homem usado por Deus. E Deus usa ele para curar as pessoas. Uma coisa é Deus usar ele para curar as pessoas. Outra coisa é as pessoas amá-lo e adorá-lo, venerar ele acima de Deus. Quem usa ele é Deus. Só que as pessoas vão atrás dele e esquecem de Deus. Isso é idolatria. Isso é idolatria. É alguém que vai atrás de um homem de Deus, mas esquece do amor, esquece da misericórdia, esquece da consagração, esquece da família. Então isso se torna uma pessoa idólatra, que tem coragem de sair de Ubá para ir para São Paulo, para ir lá no Valdomiro. Certo? Mas essa pessoa está indo atrás do milagre. Agora, quando ela passa a idolatrar ele, a colocar ele acima de tudo, acima de Deus, se não for Valdomiro, eu não quero. Se não for Valdomiro, eu não vou. O Valdomiro não tem culpa de nada. As pessoas que são idólatras, idolatram o homem. Então, esse é o problema da idolatria. É você amar, amar amor excessivo, admiração exagerada. Eu posso ter aqui uma foto aqui do meu pai e da minha mãe, mas eu não fico acendendo vela para eles. Eu não fico acendendo vela para fulano, para cicrano. Não. Tá aqui, deixa aqui, mas não faz mal, não faz bem. Então, prostrar, adorar, reverenciar o nosso Deus, ele não agrada disso. Adorar somente o nosso Deus que está no céu. Então, a idolatria é isso, meu querido. Tem muitos idólatras. Então, o irmão evangélico é idólatra. Muitos irmãos é evangélico. O católico é idólatra. Sim, adora imagem. Mas tem muitos cristãos, servos de Deus, que dizem ser servo de Deus, que adoram o pastor, que adoram fulano, cicrano, e não tem compromisso com Deus. Até o seu carro, você pode ser idolatria. Quando você ama mais o seu carro do que as coisas de Deus. O dinheiro pode ser sua idolatria. Você perde a sua família, você perde a comunhão com Deus, perde tudo com Deus para ganhar o dinheiro. É idólatra, não pode servir a dois senhores. Então não é só os católicos, não. Muitos evangélicos também são idólatras. Assim como tem católico que ainda não adora imagem, mas está lá, está concordando. E se você concorda com o erro, você se torna também errado. Então tem que sair do meio. Infelizmente, tem que sair do meio. E o texto para nós falar sobre isso, Levítico capítulo 19, que diz assim: não vos virareis para os ídolos. Você que tem imagem dentro da sua casa, meu irmão católico, tem imagem da Aparecida, São Jorge, essas mesmas imagens, você encontra ele na Umbanda, no centro de Macumba, você encontra essas mesmas imagens, só que tem um outro nome. Então, olha para você ver. E Deus está dizendo: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Deus, nosso Deus que está no céu, é o seu Deus, irmão católico. Você não tem que fazer imagem de escultura, você não tem que fazer bezerro de ouro, você tem que comprar imagem para ungir, não, para jogar da benta, não. O nosso Deus que está no céu é o Deus que está contigo, que te visita, é Ele que é o Deus zeloso. Uma imagem não tem poder para fazer nada, infelizmente não tem. A imagem não tem poder. Entenda, um homem que acabou de pecar, vai lá, faz a imagem de gesso e vende para você.
Um homem, às vezes, que acabou de cometer um adultério, uma fornicação, uma prostituição, faz uma imagem de madeira e vende para você. Você compra o seu Deus, você compra o seu santo, você compra a sua imagem. E Deus não é comprado. O Deus é amor. Ele deu a nós a vida de graça. E Deus é santo e poderoso. Então você não precisa de pingente, você não precisa de imagem, de nada disso para você chegar a Deus. Então, Levítico capítulo 19. Não vireis aos ídolos. Não fareis deuses de fundição. Essa Bíblia que eu estou pregando é a mesma Bíblia que a sua, meu irmão. Compartilha essa live aí. É a mesma Bíblia que você usa. Então, leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Para mim passar por o Evangelho de São Roberto, Apocalipse 22, diz assim no verso 15. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Ficará de fora. Idólatra, tudo aquilo que você coloca acima de Deus ou iguala com Deus. O próprio Jesus falou assim, se você não ama mais sua mãe, seu pai do que a mim, não é digno de mim. Adoração, varão, é somente a Deus. Não adianta, meu irmão católico, você é católico, eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo. Eu tenho irmã católica. A minha irmã é católica e ela às vezes fica brava comigo. Eu amo ela em Cristo Jesus. Talvez ela reclama de mim, fala de mim, mas eu amo ela. Mas eu quero pegar a verdade. Eu não posso me maquiar em meio à religião. Eu não sou só apenas evangélico, eu sou cristão. Eu tenho que dar testemunho de Cristo. E eu não posso querer mais a amizade da minha irmã e negando a Cristo. Eu não posso querer as pessoas à minha volta e deixar Jesus de lado. Jesus não é só um momento. Jesus, ele a todo tempo está comigo. Eu tenho que estar com ele a todo momento. Eu prefiro estar do lado de Cristo do que do lado de pessoas. Ou seja, a partir do momento que eu largo pessoas para estar com Cristo, Cristo envia pessoas para estar do meu lado. Então, eu amo os meus irmãos católicos. Só que a palavra que é pregada, eles não recebem. Então, se nega a palavra, se nega o texto de Êxodo 20, se nega o texto de Salmos 115, na Bíblia Católica está um Salmo 112 ou 113. Se vocês negam esse Salmo, nega o Êxodo 20, verso 4, diante. Se vocês negam Apocalipse 22, verso 15, a respeito da idolatria, da adoração a ídolos, vocês estão negando a Deus. Se vocês estão rejeitando a palavra, se você rejeita a palavra, está rejeitando a Deus. Os dogmas da igreja, as doutrinas da igreja, não é maior do que a palavra de Deus. Não é maior do que a santa palavra de Deus. Porque tudo vem da palavra. Então o que eu prego é a palavra. Como você pode dizer, meu irmão, que você vai para o céu, sendo que você rejeita a palavra? Você rejeita Cristo. Rejeitando a palavra, rejeita a Cristo. Certa feita, Jesus falou para os seus discípulos, vai de 2 em 2 e chega na cidade, entra, aquilo que colocar na mesa vocês comem, e aquele que não receber vocês, bate a poeira dos vossos pés e volta. Porque não estão recebendo a palavra. Não estou chamando você, católico, para vir para a igreja evangélica. Não quero que você venha para a igreja evangélica. Eu quero que você receba a palavra. Medite na palavra de Deus, porque somente ela pode salvar. Somente ela pode salvar. Não tem como eu falar, vende. Assim, Deus te quer salvar. Deus quer salvar você assim. Não, Deus não quer você assim. Deus quer que você muda. Deus quer que você mude de vida, de atitude. Você vai na missa, você recebe ali a hóstia na boca. Sai da igreja, varão, tá bebendo cachaça.
misturando o santo com o profano. Muitos irmãos que eu conheço, Varão, que vai na igreja, na missa, eu estou falando da missa do católico, mas também na igreja evangélica também tem. Muitos que vão na missa, saem da missa, vai para o centro de macumba. Vai fazer despacho para acabar com a vida do vizinho, para matar o vizinho, botar a doença do vizinho. Vai seguir o diabo. Então eu quero trazer para você a luz da palavra, querido. Você está ficando enganado. Começa a pregar a Bíblia na sua igreja católica. Começa a pregar a Bíblia. Você que tem oportunidade aí de falar, de ler o salmo aí, o evangelho. Começa a pregar a palavra aí. Deus vai usar você na igreja católica, então vai levantar você para ir para pregar o evangelho. E você vai entender que você vai ser apenas uma voz em meio à multidão. E essa multidão não quer ouvir. Essa multidão quer seguir dogmas, doutrinas da igreja. Mas não quer seguir a palavra. Não quer seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus que liberta, a palavra de Deus que muda a situação, muda a vida do ser humano. Quando o pecado entrou no mundo, causou uma enorme separação entre o ser humano e Deus. O pecado provoca a morte e nos deixou perdidos e sem esperança. Mas, para resolver a nossa grande perdição, nós era perdido, irmão. Nós era perdido. Para resolver a nossa perdição, Deus apresentou uma enorme salvação. Glória a Deus. Enviou o seu único filho para resgatar e dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Maria, mãe de Jesus, respeito. Grande mulher de Deus. Grande mulher usada por Deus. Pedro, respeito. Deus constituiu ele como pastor. Tiago, João, respeito. Mas adorar somente o Senhor Deus. Somente o Senhor Jesus que deu a vida por nós. Nós era perdido. Meu irmão católico, você entenda isso. Não foi santo que morreu por você, não foi os apóstolos, não foi Maria. Por mais que Maria foi uma grande mulher, não foi ela. Por mais que Pedro foi um grande homem, não foi ele. Por mais que os apóstolos foram grandes homens de Deus, não foram eles que morreram por você. Mas Jesus Cristo, toda a glória, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Passa o Evangelho Alberto agora. Ah, tá. Ainda falta essa parte aqui, mano. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que a gente temos que analisar, né, meus irmãos? Essa palavra, né, para o lado do católico. Porque Deus salva o católico, sim. Por isso que Deus enviou o Senhor Jesus, né, essa terra. Deus ele não enviou Jesus aqui à toa. Deus ele não enviou Jesus aqui na terra para que nós venhamos viver de qualquer maneira. Ô, varão, né? Nós estamos falando de salvação. Então a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Aquele que não crê que o Senhor Jesus ele veio para salvar, aquele que não crê que o Senhor Jesus ele veio para salvar o que estava perdido, será condenado. A Bíblia diz que já está condenado. Então nós, meus irmãos, que somos cristãos, não é porque nós somos melhores do que você que é católico, do que você que não tem uma religião. Nós cristãos, nós é porque reconhecemos o que o Senhor Jesus ele fez naquela cruz,
do Calvário por nós, né? Quando nós reconhecemos isso, né? Nós aceitamos o Senhor Jesus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, meus irmãos, será salvo. Então, se você que é católico, você está seguindo essa religião, você tem que ler a Bíblia e ver o que a Bíblia diz a respeito. Porque eu escolhi ser cristão, porque eu creio que Jesus Cristo é o único caminho, só o Senhor Jesus é a vida, só o Senhor Jesus é a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Então nós temos que seguir as ordenanças do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ele deixou para nós. Então nós, meus irmãos, que somos servos do Senhor Jesus, nós que levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor Jesus, nós temos que ter uma mudança de vida. O que o pastor falou aqui, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós temos que dar testemunho de cristão para que aqueles que ainda não aceitou o Senhor Jesus, né, ele vê a mudança na nossa vida. Que nós, meus irmãos, que somos cristãos, venhamos ser um exemplo para o católico. Nós também não podemos fazer uma live para falar só com o católico, né? Porque o cristão que aceitou o Senhor Jesus, ele tem que ter uma mudança de vida nele. Ele tem que cumprir a palavra do Senhor na vida dele. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que ser exemplo, né? Então hoje nós estamos aqui nessa live para dizer o que a palavra do Senhor ela diz a respeito de salvação, a respeito de vida eterna. A Bíblia diz que se nós esperarmos no Senhor, somente aqui nessa vida, nós somos uns miseráveis. Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Que o que está preparado para nós, meus irmãos, é muito grande. Então que nós venhamos viver a palavra de Deus. Que nós não venhamos apenas pregar a palavra de Deus, mas que nós venhamos viver a palavra de Deus e dar exemplo. Que nós venhamos ser exemplos para os irmãos católicos. Porque a Bíblia também ela diz que quem convence é o Espírito Santo. Não vai ser eu, não vai ser você que vai convencer. Nós temos a obrigação de pregar a palavra para o católico. Nós temos a obrigação de falar que só Jesus pode. Só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai senão através do Senhor Jesus. E que se ele não aceitar o Senhor Jesus, como a palavra diz, ele não vai ser salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, se a sua religião, que é a católica, ou que é outra religião que seja, não vou citar nome. Se você está me vendo aqui neste vídeo, se a sua religião, meu irmão, ela não fala de nascer de novo, cumprir a palavra de Deus,